E a gente sabe, né, de que o Estado brasileiro ainda deve cumprir muita coisa do que diz constitucionalmente, né? Ao mesmo tempo que se tem um Congresso de maior bancada que luta contra esses direitos constitucionais. O próprio Estado do Amazonas também tem que aprender muito ainda, dentro da sua própria bancada federal, de poder apoiar cada vez mais. Porque muito se diz dos povos indígenas de poucas políticas que nós temos, mas pouco também eles investem. Às vezes acabam cobrando daquilo que tem, como se fosse deles e não é. É do povo brasileiro, e esse povo brasileiro também são os povos indígenas, que nós somos munícipes, fazemos parte dessa população. Mas do que a gente vai lutar incansavelmente é para garantir de que a demarcação de terras indígenas ela dê prosseguimento e que ela continue. E o próprio presidente da República já falou que é ser o recordista de demarcação de terras nesse país e no próprio governo dele. Então nós também, enquanto movimento indígena, as organizações indígenas e povos, estão lutando para isso. Aqui mesmo no estado do Amazonas, a gente tem para mais de quase 30 processos aí em andamento e para eles poderem ser efetivados. Porque em vez de pensar só numa pauta de exploração, de degradação e de impacto ambiental, que é o que fica para a gente, porque sempre nós fomos sem fins lucrativos, né? É os outros que tentam lucrar em cima dos nossos territórios e das nossas tradições, dos nossos costumes, dos locais sagrados. É preciso discutir, porque para isso também a gente já tem planos de vida para esses territórios, tem os planos de gestão ambiental e territorial, que são o planejamento de como a gente quer que as políticas públicas sejam efetivamente implementadas desses territórios, seja para a educação, seja para a saúde, para a segurança, para a infraestrutura, e assim sucessivamente dentro de outras políticas. Não é possível que um Estado com o maior número de população indígena continue pobre de ação e de política pública por aqueles que o governam. É preciso que eles tenham essa responsabilidade, não só de ter cargo, mas de fato efetivar essas políticas públicas, porque a gente está cansado de ver a mesma situação. Não é programas, não é anúncios, e não são soberbas que vai fazer com que a gente avance. É necessário poder sentar, dialogar. Nós temos proposta. O que muitas das vezes o governo quer é colocar apenas suas propostas sem discutir com as populações tradicionais, com as suas organizações, de poder efetivamente fazê-la acontecer. Então, essas mesas de diálogo e pactuação, elas têm que existir. Por que tem que ser mesas de diálogo e pactuação? Porque ninguém negocia. A gente quer que as coisas aconteçam. E o movimento indígena também não tem que parar de lutar. Incansavelmente, para as lideranças que vão assumir, estar à frente das organizações, é preciso um arco de aliança maior de a gente poder seguir. Porque no nosso caso também a gente não pode ignorar que quando tem muitos de nós que lutam pelos direitos coletivos territoriais, pelas famílias, pelos povos e comunidades, aqueles que se aliam com a extrema-direita, aqueles que defendem a extrema-direita, aqueles que defendem o oposto daquilo que quem está no território, quem quer melhoria, condições e do seu bem viver lá dentro do território, seja só explorado. E às vezes ele não está lá dentro, ele não está convivendo, ele não está buscando, ele não está ajudando. Então a gente tem que estar muito atento, não só aos externos, mas ao interno também, porque há, às vezes, essa divisão e é isso que preocupa. E para as COPs em si, a gente tem que chegar de uma forma organizada, porque, como bem falou o Ronaldo e os demais que me antecederam, né, ela e a ministra Marina fala isso, né, de que a COP vai acontecer no Brasil, mas ela não é do Brasil, ela não é nossa, ela é global. E para você chegar, ela tem que ser minimamente organizada, porque ela não é uma questão que está sob o nosso controle. Nós somos participantes, mas o que a gente tem que garantir, e quem organize para a ONU, que puxa isso e outras redes que tem, é de garantir que a gente tenha acesso aos plenos principais, de poder sentar na mesa de negociação. As atividades e tendas paralelas que vão ter, elas são essenciais, são importância, porque a gente tem que demarcar esses territórios da COP também, de poder estar participando. E o quanto a gente tem avançado nisso. Mas muito ainda se espera e precisa. Aqui falaram, por exemplo, da questão do financiamento. A gente tem que pensar na desburocratização e como as organizações indígenas, que são a representação legítima dos povos, acessem diretamente esses recursos para poder implementar o que é uma política nacional de atenção, nacional de gestão ambiental e territorial no Brasil. Ela é uma política, mas ela deveria ser um programa de Estado que efetivamente vai acontecer e que os estados e municípios deveriam adotar isso, e às vezes acabam não adotando. Às vezes querem se cobrar medidas que são eles mesmos os responsáveis.
Excelente. Marivelto, muito obrigada por sua fala, por todo esse recado e por sempre estar nos apoiando também na cobertura desse conteúdo que é indispensável para os nossos ouvintes para discutir o estado do Amazonas. Veja, por tudo que a gente ouviu aqui durante a exclusiva de hoje, COP30, Dia dos Povos Indígenas, nossas soluções para o mundo, a gente compreende que nas mudanças realmente estruturais, as propostas estruturais para o nosso estado, elas não estão passando pelos canais oficiais, elas estão passando pela luta, pela resistência, pela política que estão fazendo essas pessoas e tantas outras lideranças da Amazônia.